O fundador da Playboy, da revista masculina Playboy, foi um rosto conhecido por muita gente, Hugh Hefner. Ele era aquele velhinho famoso por estar sempre cercado de beldades, inclusive uma de suas esposas foi uma das modelos da sua revista. Ela tinha 26 anos e ele 86, quando eles se casaram em 2012. Uma coisa totalmente normal, obviamente, para eles, né? Mas hoje eu quero lhe contar a história do cara que influenciou o fundador da Playboy. E quero lhe dizer o quanto que a perversão sexual é uma arma poderosa para destruir a nossa vida. Mais do que isso, a perversão sexual tem sido usada como arma política para que homens poderosos exerçam o controle sobre massas viciadas. Sim, pois quando você não consegue se controlar, alguém o fará. Quero então também falar sobre como nós chegamos ao que nós estamos hoje. Quer entender então por que o nosso tempo está tão pervertido? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Pessoal, o nome do cara que influenciou o fundador da Playboy é Alfred Kinsey. É um maníaco. Eu uso a palavra apenas nesse sentido de uma coisa muito desgraçada, porque para mim todo mundo, mesmo os problemáticos, eles são responsáveis por aquilo que fazem. Mas enfim, o autor de Libido Dominante resume assim essa figura, o Kinsey. Kinsey chegar à conclusão de que a religião era a raiz da repressão sexual e que a ciência, portanto, tinha de substituir a religião como o juiz da moralidade. Freud dizia que as repressões sexuais eram a causa de todo tipo de distúrbios e neuroses. Um exemplo, um rapaz matou uma pessoa porque ele sentia atração sexual pela sua mãe na infância. E como isso foi reprimido em seu subconsciente, isso acabou explodindo em toda uma forma de violência. Sim, ele acreditava nisso, no complexo de Édipo, que as crianças possuem atração sexual pelos seus pais. É um negócio assim absurdo, gente, né? O menino possui atração sexual pela mãe. Só um cara doido, né, para acreditar num negócio desse e em pensar que ele é a base de muita coisa que se acredita hoje. Esse é o cara que influenciou muito na psicologia moderna, Freud. Como explica o autor de Freud Desmascarado, para Freud, tudo que move o homem é o sexo. Não é a coragem, o amor, a paixão, mas tão somente o sexo, o motor que move a história. Para Freud, tudo se resume em sexo. Apesar de Freud alegar ser um cientista, ele estava muito mais para um filósofo, já que suas ideias eram apenas ideias. E aí entra Kinsey e a importância desse cara para explicar e muito o mundo atual. Kinsey cria basicamente como Freud, que a repressão sexual é maléfica para a psique humana. Mas aí, Kinsey, ele teria provado empiricamente as suas ideias, ou seja, de maneira científica, levando para o laboratório a questão sexual. Suas duas obras, O Comportamento Sexual do Homem e O Comportamento Sexual da Mulher, são um marco no estudo do comportamento sexual. É uma compilação assim de erros e mentiras, mas é um marco, afinal, não é necessário falar a verdade para marcar uma geração. Você pode fazer isso simplesmente falando o que o povo quer ouvir. Ele montou uma espécie de laboratório do sexo em sua casa, em que ele filmava as pessoas, inclusive crianças. Kinsey era um mentiroso. Ele diz ter feito a pesquisa com a população normal, mas na realidade ele fez com criminosos presos por crimes sexuais. Um pedófilo que abusou de mais de 800 pessoas era sua fonte preciosa de pesquisas. O gueto, prisões e os bares gays eram suas fontes favoritas de pesquisa. Ele foi ao Harlem, conhecido por sua perversão sexual, que era para eles um ato de protesto, pois diziam que a moralidade era coisa dos brancos. E aí a gente tem uma coisa muito interessante, porque a pesquisa dele ele saiu lá entrevistando pessoas que se voluntariavam para contar as suas experiências sexuais. Foi entre esse tipo de gente que ele tirou o padrão do americano médio, no meio de gente pervertida. Ele só foi no meio de prostituta, de gente pervertida, e aí pegou o padrão dessas pessoas criminosas, e com base nessas pessoas, ele estabeleceu que era o padrão do americano médio. Além disso, a gente tem um grande problema com o método dele, o voluntariado. As pessoas que se voluntariavam para fazer isso. Abraham Maslow falou sobre o problema do viés do voluntário em um artigo publicado em 1952, que, em essência, o que ele explica é o seguinte: o indivíduo mais tímido jamais se coloca à disposição para responder perguntas sobre sexo,
sobre o que ele faz, o que ele deixou de fazer, enfim. Então, Maslow trabalhou com Kinsey e o alertou sobre o erro do voluntariado, mas Kinsey deu de ombros. Segundo Maslow, toda a base de estatísticas de Kinsey foram provadas como errôneas. Mas há aí um personagem muito interessante em toda essa história, Judith Heisman. Ela escreveu Crimes e Consequências. Ela descobriu que todos os dados de Kinsey eram mentirosos e criminosos. Ele alegava que crianças tinham orgasmo. Você acredita nisso? A pergunta que ela levantava era: vocês estão malucos? Vocês que estão ouvindo esse cara, vocês não estão vendo o absurdo? Ele alega que chegou aos seus dados de maneira empírica, ou seja, através de experimentos. Ou seja, ele está colocando bebês para manter relação, gente. Vocês não estão notando isso, não? Em 1998, o Canal 4 da Inglaterra fez um documentário em que revelava o Sr. X. Aquele cara que eu acabei de mencionar aqui, o pedófilo que abusou de mais de 800 pessoas e que era fonte assim preciosa de pesquisa do Kinsey. Nesse documentário, eles falam que o Sr. X teve relações com uma criança que consentiu. Tripp, um cara que era da equipe de Kinsey, relata que a criança gritou quando o ato começou, porque o Sr. X tinha um órgão muito grande. Veja bem, gente, se esse Tripp relata, é porque ele estava testemunhando. Meu Deus. E tudo isso financiado pela Fundação Rockefeller. Que coisa! Ou seja, eles estavam financiando abuso infantil. O Instituto Kinsey, na realidade, né, que era o nome do laboratório dele, onde ele fazia pesquisas científicas sobre o comportamento sexual. O Instituto Kinsey se apresentava como ciência, mas fazia parte do ramo da pornografia. Ele chegou a dizer que ele possuía o maior acervo sobre pornografia, perdendo apenas para o Vaticano. Então, mais uma vez, Kinsey pegou a conduta de pedófilos, prostitutas e pessoas pervertidas e tomou como se fosse o padrão do americano médio, de todo mundo. E ele achava mesmo que estava ali desvendando o homem moderno. E é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, todos vocês são um bando de sem vergonha, vocês estão aí, pegam o puritanismo, mas esse cristianismo aí, mas é mentira, vocês são todos pervertidos. É como se ele, sabe, pensasse ser uma espécie de profeta Natan, que expôs o pecado do puritano Davi, que pregava a santidade nos salmos enquanto dormia com a mulher dos outros. Enfim, é esse cara, esse maníaco que influenciou o fundador da Playboy. Veja esta matéria. Embora a revista tenha sido considerada inerentemente conservadora e Hugh Hefner seja considerado machista, a Fundação Playboy foi uma grande financiadora da luta pelo direito ao aborto nos Estados Unidos. É claro, onde há perversão sexual, há aborto. Por quê? Quando você dorme com todo mundo, aí surgem os problemas, as crianças. Onde há defesa de aborto, é porque há pessoas pervertidas. Veja o que o filho dele, do fundador da Playboy, disse. Meu pai teve uma vida excepcional e repleta de impacto como pioneiro da cultura e uma voz de liderança advogando em favor da liberdade de expressão, os direitos civis e a liberdade sexual. Tá vendo como que o diabo nunca vem fedendo a enxofre? Ele diz, o filho do fundador da Playboy, ele diz que a revolução sexual é liberdade, questão de direitos civis. No fim, toda essa galera que defendeu a perversão sexual, esse povo eram formados por pessoas que, em última instância, ou em primeiro lugar, eles queriam dar uma base moral para justificar a sua imoralidade. Uma justificativa filosófica para os seus vícios. E, por fim, eles queriam controlar as massas. Afinal, quem não se controla é controlado. Quem não se controla é controlado. Quem não se controla é controlado. Ah, escute isso, pelo amor de Deus! Lembra da famosa ideia romana de entreter o povo com pão e circo enquanto os romanos controlavam as massas? Não há pão e circo melhor do que a perversão sexual. Pessoas pervertidas sexualmente não estão preocupadas com o país. Não estão preocupadas em enfrentar governos tirânicos, em ser heróis para salvar a nação. Heróis não nascem em bordéis. Heróis são forjados no templo. Portanto, você precisa lidar com a sua sexualidade. Por quê? Porque o resultado de toda essa revolução sexual foi o caos. Na União Soviética, por exemplo, eles estabeleceram a revolução sexual e logo em seguida os comunistas ateus voltaram atrás porque viram como o caos havia se instalado ali. Ou seja, o que a Bíblia diz é a verdade, que a pureza sexual é o caminho da liberdade e da felicidade. Portanto, eu recomendo que você, em primeiro lugar, assista aos meus vídeos sobre Romanos, em que eu falo sobre o pecado, como nós lidamos com o pecado. E recomendo também o meu curso Sexualidade Cristã, que nós vamos lançar aí
em um mês no máximo. Eu vou falar sobre tudo, essa temática da sexualidade, sobre as coisas que as pessoas sempre me perguntam sobre isso, o que pode, o que não pode na cama do cristão, como lidar com, como vencer o pecado, como o desejo se dá, como que ele vai embora. Enfim, vou tentar abordar tudo isso. E lembrando que um dos motivos que eu fui obrigado a fazer isso é porque eu fiz um vídeo que é desse curso aqui e eu fui... Então eu precisei fazer esse vídeo, esse curso, esse estudo, né, sobre o comportamento sexual, sobre sexualidade cristã em outra plataforma. Então aguardem aí, porque eu tenho certeza tá muito legal o curso, a gente já está terminando. Logo, logo será lançado. Então Deus abençoe, deixa um comentário aqui. Até a próxima.